Bem-vindos ao Mesinha de Café Podcast. Nosso tema de hoje é modo operacional. Se não agora, quando? Bora pro café. Bora! Galera, modus operacional, modus. Vários modos, Modo várias maneiras. operacional. Que raio que a gente está falando, né? Então, estamos falando aqui hoje sobre como pessoas funcionam, sobre como você e eu funcionamos, sobre o quanto eu e a Paola somos diferentes pra caceta. E estamos em constante mudança. Graças a Deus, que, né? Nem pedra fica Ninguém é parada, árvore meu aqui. amor. Estamos falando aqui hoje sobre como as pessoas funcionam e quanto nós podemos mudar e modificar os nossos comportamentos pelas nossas experiências diárias. Então, eu acho que a Paula pode começar a falar principalmente sobre as últimas descobertas dela, sobre ela mesma. Cortando um pouquinho esse início dela, porque eu sou dessas. A gente estava falando antes de começar o vídeo, principalmente quanto nós duas somos diferentes. Eu sempre fui muito disciplinada, principalmente a alimentação, mesmo tendo alguns tipos de TA, né, de transtornos alimentares, devido aos focos doidos e malucos que eu fui resolvendo durante a minha vida, principalmente sobre esportes. Então, já fui gordinha, já fui super magra, já fui anoréxica, e acho que acredito que hoje eu estou no meu melhor corpo. Mas o quanto o modo operacional de cada pessoa leva ao nosso sucesso. Porque assim, cada dia eu experimento uma coisa nova, e essa coisa nova me traz um modo operacional melhor para saber como lidar com as situações. Hoje eu pratico jiu-jitsu, uma coisa que eu acho que muito tempo não pensava que eu poderia estar de fato engajada, mas ele diz sobre lidar com as coisas com a adversidade. E algumas semanas atrás, eu e a Paola, a gente tem muito aquela mania, vamos falar assim, o modo operacional, de às vezes se fechar no seu casulo. E aí, pelo Instagram, filha da mãe, porque eu descobri pelo Instagram, não acredito nisso. Paola voltou para o Kung Fu, galera. Sim, ela voltou para o Kung Fu. E eu fiquei extremamente feliz. E aí, acho que depois de quase o quê? Uma semana e meia que a gente não estava se falando, mas porque nós temos muito a nossa mania de respeitar, né? A mania não, mas acho que o respeito mútuo traz muita coisa para a nossa amizade. E quando eu vejo que ela para de falar, é referente a ela estar precisando do espaço dela. E eu, vice-versa, né? E quando eu vi que ela voltou pro Kung Fu, eu fui uma das pessoas que fui lá e falei, meu, vai lá e tal, foco. E a gente tava falando isso antes do vídeo, né, amiga? O quanto eu tenho muito como modo operacional de todos os dias estar um pouco mais consistente, buscar entender como o meu corpo funciona, a X ou Y estímulo, e estar focada para um campeonato, uma competição, um, um X objetivo, e eu não olho tanto para o passado. Eu busco usar o ensinamento que o passado me deu para ter um presente melhor em experiências novas, para ir para um futuro cada vez mais próspero. Já a Paola não é assim, né, amiga? Você precisa ter muito ensinamento sobre o seu passado, entender muito bem. Paola é Eu uma sou uma pessoa pessoa muito profunda, gente. Eu sou artista, é outro lado. muito analítica, cara. Eu sou Mas muito gente, é prática. assim, ó. A Nicole, ela é uma pessoa mais Prática. exatas, entendeu? Então, o negócio da Nicole é tipo assim, 1 mais 1 são 2. Não é à toa Eu que eu já sou tenho um engenheira, lado né, mais meu povo? artístico, criativo, é outra pegada. Então, eu preciso ir muito a fundo em determinados assuntos, entender no detalhinho, destrinchar aquilo no detalhinho, né? E a gente ainda brincou falando que
Eu sou corredora de 100 metros, a Nicole é corredora de maratona, entendeu? São coisas diferentes. Então, eu tenho necessidade de ir para o passado, entender tudo que eu passei, ressignificar tudo que eu passei, fazer as pazes com aquilo. Aquilo ficou para trás, ficou para trás. Então, agora eu foco no presente e vamos embora. Mas isso às vezes demanda muito tempo, né? Só que eu, como é com esse lado meu artístico, mais criativo, eu tenho essa paciência, eu tenho pegada, coisa que já não é o caso da Nicole, né? Paciência, amiga. Não é meu caso. Então, porque não é meu assim, foco. a Nicole é outra pegada. Ela é assim, vamos, vai. Eu não sou acelerada assim, eu sou muito mais devagar. Eu gosto de ter meu tempo para fazer as coisas, eu gosto de entender o que eu estou fazendo e fazer isso aos poucos, né? Então, eu fui descobrindo esse meu modo operacional aí nesse tempo. E uma das coisas que a gente percebe muito de diferença entre eu e a Nicole é exatamente essa questão de eu ser uma pessoa introspectiva com habilidades sociais. Então, assim, eu gosto de estar em público, eu gosto de conversar, eu gosto de não sei o quê, só que eu chego em casa drenada, acabada, preciso de um tempo para me recuperar. Nicole não, ela pode passar uma semana indo para todas as festas que você entregar para ela, que ela ainda vai estar com cara de bem no dia seguinte. Não, eu sou aquela pessoa que dorme 3 horas e no outro dia tá nova. Dorme 10 horas, tá morta. Parece que foi atropelada por um caminhão. Mas porque desde que, sei lá, não é nem modus Gabriela de ser, nasci assim, vou morrer assim. Mas é como meu corpo Esse é o modo se operacional comporta. mesmo. É sobre o que eu estava conversando com algumas pessoas esses dias, de tipo acordar às 5h30 da manhã e subir na bike, fazer meia hora de cardio e começar meu dia, mas ir lá e fazer. Porque se eu ficar pensando muito, de verdade, eu bato a mão no despertador, coloco no snooze lá, tipo, vai ficar no soneca, viro pro lado e vou dormir. Então, assim, eu não posso pensar. Não é que eu não posso pensar racionalmente, mas o meu modo operacional é assim: vai e faz. Consistência. Não é à toa que uma das principais palavras que eu tenho tatuada no pulso é consistência. Porque eu preciso que aquilo seja repetido diariamente. Ah, eu tive ali um dia que não deu. Tudo bem, acontece. Mas para eu entender o porquê, já demora um pouco mais de tempo. Já a Eu sou um Paola. pouco mais difícil na outra questão, porque como eu preciso muito entender, é aquilo que eu falei para ela, às vezes eu demoro muito tempo para entender, porém depois que eu entendo, eu acelero de um jeito absurdo. Então é aquela corrida de 100 metros, né? Aí eu tenho que parar de novo, olhar, entender o que corri, é aqueles 100 metros que eu percorri para conseguir fazer mais 100 metros. A Nicole não, a Nicole ela não tem esse tempo de pausa muito longo. Então ela continua correndo ali até, né, não dá mais. Eu acho que meu maior tempo de pausa de tudo, inclusive de esportes, foi, acho que nos últimos 8, 9 anos, foram 7, 8 meses. Para mim foi no meio da Assim, pandemia. não, nem pela pandemia. Nem pela Que, apesar de eu pandemia. treinar em casa, não era igual, então eu acabei. É que assim, não é igual. Dá resultado? É igual Dá. sim. É igual sim, Não, porque eu tenho uma assim, para academia mim não na é igual, porque eu sala da minha preciso casa. sair para ir fazer aquilo, entendeu? Tipo assim, eu É, percebi que se eu sair para ir para academia, eu consigo manter mais o meu foco do que se eu ficar em casa. Em casa me dá uma preguicinha. Não é que eu não faça, mas me dá uma preguicinha. Né? E as sair me diferenças faz. das consistências, que é aquilo que a gente fala tanto do modus operacional. Eu, na pandemia, montei uma academia, claro, basicona, em casa. A bike eu nem falo, porque a bike já faz parte da minha decoração. As pessoas que vêm na sala da minha casa têm que entender que tem uma bicicleta no meio da sala e vocês que lutem. Essa é a vida. Mas na pandemia, por exemplo, eu comprei peso, eu fazia exercício em casa. Acredito que tenha sido um dos meus melhores shapes. Foi ali um dos meus melhores shapes, que eu estava num período muito focadaça, mas assim, parar completamente para mim o esporte é como tirar um dedo meu.
Então, para mim é diferente, porque assim, eu nunca consegui enxergar musculação como esporte. Porque como eu comecei na natação, fui pro polo, e depois eu comecei a fazer a musculação por causa do polo, né, polo aquático, eu sempre enxerguei como um complemento do meu esporte, e não como um esporte, Mas não é, entendeu? tá bom? Não Não, eu é. entendo que seja um esporte, mas assim, é o meu modo de Mas enxergar não não é. era assim. Então, para mim, um pouco mais difícil. Sempre tive peso em casa, sempre tive corda, sempre tive um monte de coisa, porque era o complemento do meu esporte, né? Então, assim, não era, né? E hoje eu tô voltando pro Kung Fu aí, né? Que nem a Nicole tava falando. E aí eu vejo a necessidade da musculação de novo, né? Aquela coisa, eu preciso da musculação porque eu voltei pro Kung Fu e arquearia, então eu preciso fortalecer meu braço, preciso fortalecer meu joelho, e a musculação vai me dar essa mãozinha aí. Então aí passou a fazer mais sentido novamente na minha cabeça, sabe? Então é diferente, assim, é aquilo que eu falei, as coisas têm que fazer sentido na minha cabeça para elas funcionarem. E muito do meu emocional ainda toma muito mais conta do que o meu racional, assim. E quando a gente fala racional, não é que a pessoa não é lógica, são coisas diferentes. Lógica e racionalidade são coisas diferentes. São totalmente diferentes. É que é o que a gente estava falando. É, a gente está colocando aqui nesse vídeo em específico como eu e a Paola funcionamos, porque a gente tem certeza absoluta que muita gente vai se identificar com isso. Porque, por exemplo, eu vivia para musculação por muito tempo. E aí eu passei por um período de perda e a musculação ela se tornou uma fuga. E aí depois de um tempo, ela se tornou um fardo. E aí eu encontrei o jiu-jitsu, rolou uma fratura base. Não foi no Gil, deixamos para lá este fato, mas eu tive um acidente, tive uma fratura, infelizmente, e aí eu fui retirada de todos os esportes. E aquele momento em que eu fui retirada de todos os esportes, cara, era pior do que ter a fratura. Parecia que estava falando algo muito grande. Então, sabe a pior, melhor coisa que já te aconteceu? Foi essa fratura. Porque assim, eu entendi que o meu novo objetivo era o Gil, era usar, neste caso, o meu esporte musculação, que era meu carro-chefe, como auxílio. E aí hoje eu entendo quando a Paola fala para mim que é uma coisa que a gente vai entender no modus operacional de outra pessoa, quando ela fala para mim assim, nossa, a musculação para mim ela é só uma manutenção. Ela se tornou um entendimento a partir do momento em que eu vivi. Então, algo que a gente falou lá atrás, não enxerguem pelos olhos dos outros algo para você ser verdade. Viva isso. Porque quando eu vivi isso, e hoje eu tenho entendido melhor que eu preciso da musculação para fortalecer a recuperação da minha fratura, para ser ainda melhor no jiu-jitsu, para ter rotação de corpo, rotação de tronco, entre outras coisas. A musculação ela me traz mais forte, mas ela não precisa ser aquela definição completa de corpo, aquele corpo extremamente desenhado. É lindo, é maravilhoso, eu amo. Eu sou a pessoa que vejo o bodybuilder como uma arte completa. Mas hoje eu vejo o bodybuilder ou a musculação como um complemento no Gil, que me trouxe um modo de vida diferente. Então, assim, cara, quando eu olho para o estilo da Paola e trago para a minha realidade fica ainda melhor. Mesmo nós duas tendo formas diferentes de operar, tanto na cabeça, quanto no emocional, quanto no dia a dia, porque eu sou muito prática. Preciso fazer tal coisa. Por exemplo, hoje, estou em dieta. E digo dieta porque é tudo extremamente calculado. Cara, eu tenho que fazer aquilo. É fazer o que tem que ser feito. Preciso estudar. Usar todo o tempo livre para estudar. Então, assim, eu sou assim. A Paola, ela vai criar um planner. E cada dia vai ter uma coisa só para fazer. É isso. Porque eu Eu só vou dou ter conta de uma coisa por 57 vez. milhões de coisas. A Paola vai ter um item.
E tá tudo bem. Galera, tá tudo Porque bem. eu sou assim, eu preciso de tempo para fazer as coisas. Então, assim, é uma coisa por dia. Eu não consigo fazer multitarefa. Eu já fui muito multitarefa e isso me estressava demais, num nível, assim, hardcore. Então, eu decidi que na minha vida era uma coisa por vez. Então, eu vou lá e coloco uma meta naquele dia. E aí eu tenho que bater aquela meta, porque eu sei que vai aparecer outras coisas que eu vou ter que dar conta naquele dia. Então, eu coloco uma única meta, deixo um espaço aberto para essas outras coisas que vão aparecer, né? Se eu cumprir tudo, eu vou para a próxima, naquele mesmo dia. Eu já olho alguma outra que está ali no próximo para fazer e já faço. Mas eu não me cobro de fazer várias coisas e ter que terminar todas, porque senão eu me sinto muito frustrada no final do dia. E isso faz com que eu não consiga seguir em frente. Aí eu vou ter que parar, passar pelo processo de entender o porquê que eu estou frustrada, entender o que está acontecendo, para planejar de novo, para fazer tudo de novo. Então, é preferível fazer uma coisa por vez e terminar e eu me sentir, ok, cumpri a minha tarefa e vou para a próxima, do que fazer várias coisas, não terminar, deixar para o dia seguinte, aquilo me frustra de um jeito muito grande e eu não consigo terminar. Então, eu tive que entender esse meu modo operacional, como que funcionava para mim, parar de agir, parar de agir da outra forma, de fazer as coisas multitarefas, e aí começar a ver realmente o resultado acontecendo. Tanto no meu lado emocional, eu me sentir satisfeita com o que eu estou fazendo, quanto no fato de realmente fazer as coisas e entregar as coisas nos prazos, né? Acho Sim, que e foi para mim assim, entender essa organização mental minha, me ajudou a conseguir fazer as coisas. a Paola, como uma ótima personal organizer, ela coloca as coisas numa ordem de organização mesmo. Parece um pouco redundante, mas ela coloca, não chega a ser uma ordem lógica para minha cabeça matemática. Chega a ser uma ordem lógica em que funciona para ela. Para mim, potes e tampas ficam separados. Para Paola, potes e tampas ficam juntos, todos montados um em cima do outro. Parece um exemplo tonto, mas quem tem potes e tampas em casa, que com certeza é todo mundo, vai entender o que eu estou falando. Para mim, as tampas têm que ficar por tamanho e cor. Para Paola, o pote tem que ficar por tamanho, tampado, um em cima do outro e cores. E ainda por cima no degradê. Eu jamais vou conseguir fazer isso. Em compensação, entre outras coisas, a gente acaba se somando. Porque às vezes eu dou uns apertos na Paola e falo assim: amiga, tem que fazer, tem que não sei Travou, o quê. volta. Às vezes o quê? Às vezes eu tenho que te dar aqueles apertos, às vezes eu tenho que virar e mandar aquela mensagem: amiga, vamos, não sei o quê. Não funciona. Deixa eu contar para vocês. Não dá É certo. diferente, porque a Nicole, ela tem um jeito dela de me motivar, né? Mas nem sempre Não, funciona, porque principalmente se for para sair, cara. Se for para sair. não, para sair eu nem uso. Para sair eu já desisti dessa função. Mas assim, amiga, musculação, foco, vamos lá, não sei o quê. Isso funciona. Agora, se eu mandar para ela assim, a meta é. Deus, não vai dar certo. Não. Vamos devagar, um passo por vez. Eu tenho o plano e a gente vai chegar na meta, mas não foca na meta, foca no plano aqui, ó. Resolver Foca o no plano. plano. E fala assim: mundo, gire devagar, Por gentileza. por gentileza. Já Eu sou eu, aquela pessoa. Sabe aquela pessoa que chega em câmera lenta? Sou eu. mas chega. E aí, a nossa mensagem é assim: respeite o modus operandi do seu amigo. Respeite o seu modus operandi. Não Descubra sabe ele como antes, né? você funciona? Descubra. É a melhor coisa que você Descobre como pode é que fazer para você você. funciona, observa os outros, como que o outro funciona, né? Porque a partir do momento que você começa a observar o outro, você começa a colocar a sua atenção no outro. E Sim, isso também faz com que você compreenda o outro lado e consiga trabalhar melhor com a outra pessoa, seja para qualquer tipo de exatamente. relação. E assim, sempre esteja atento ao espelho que você pode tomar para você mesmo. Por exemplo, existem coisas que a Paola, na sua forma de operar, eu uso de espelho para o meu modus operandi. E ela usa o meu modus operandi em espelho para o modus operandi dela.
caramba, às vezes o levantar e fazer funciona. Vão ser todos os dias? Não. Mas tem dias que a gente já conversou sobre isso, tem dias que ela usa o meu modus operandi, levanta e faz. Tem Quase dia um que tem que ser zumbi assim, aqui, ó. tá lá no plano, tem que fazer, vamos. É isso, zumbizinha. Mas ela faz. E aí ela tá usando o meu modus operandi. Então, assim, o rapport, né? Que é o imitar o amiguinho, que é usar o amiguinho de espelho, ele também funciona. Acredito que essa é a mensagem que a gente tem para vocês hoje, né, amiga? Sim, O respeito, a gente sempre vai deixar para vocês a mensagem do respeito. Respeite o outro, respeite a si mesmo. Entenda como você funciona e leve adiante o recado do assim, nem todo mundo opera como você. Então, não coloque o seu modo no coleguinha. e Miga, isso acho que vale também para se você for delegar algo, sabe? Para qualquer pessoa entender como aquela pessoa funciona, o que que ela consegue, o que que ela não consegue. E aí você entender que quando você delegar aquela função, ela vai trabalhar daquela forma. Aquilo vai exato. atender o que você quer, entendeu? Então isso também serve para você saber como delegar as coisas para as pessoas que você precisa, né? Tem âmbito de trabalho mesmo. E respeitando o perfil de cada um. Galera, por Exato. hoje é isso. Um beijo enorme. Beijo no coração. Até o próximo café.